O Paul Nogier, então, começou achando que aquele ponto era um ponto para dor, em geral. Ele criou esse instrumento a partir dos primórdios, né, do palpador de pressão, a partir de uma caneta Bic. E aí, através de ensaio e erro, ele percebeu que aquele ponto ele só servia mesmo para a dor lombar. Aí, esse detalhe é que fez com que ele atinasse que aquilo possivelmente poderia ser, então, uma somatotopia. O que é uma somatotopia? É uma representação do corpo em um espaço pequeno. A gente tem, por exemplo, somatotopia cerebral. Vocês devem ter ouvido falar, né? Dentro das áreas cerebrais, a área motora, a área sensorial, existe uma somatotopia. O que é isso? É uma representação do corpo em cima dessas áreas. Normalmente, a somatotopia, ela respeita a ligação nervosa que existe no cérebro com relação a essa área. Então, ela não é perfeita, né? Não é exatamente Sim. Um homem perfeito. Ele vai ter uma área muito maior de regiões onde são mais inervadas, né? Então, o fato dele descobrir, Paul Nogier, que aquele ponto só servia para dor lombar, fez com que ele despertasse a somatotopia, que poderia ser uma somatotopia, e foi quando ele criou, então, o primeiro mapa. Quanto tempo você acha, Fábio, que demorou desde que ele viu um primeiro paciente queimado até ele elaborar o primeiro mapa? Vou chutar uns 10 anos aí. Quase. Quase. Foram 6 anos. 1956 foi quando ele criou o primeiro mapa, ainda só pensando que existia pontos reflexos na orelha, né? E foi quando aconteceu aquele fato curioso, que eu vou resumir, não vou falar, que não faz parte. De repente eu faço uma live só de história, porque vocês perceberam que eu gosto de falar disso, né? Eu gosto muito da história. Dá um livro. Dá. Passaria o dia falando disso. Tem muita história, né? E tem coisa que as pessoas não respeitam, até porque não conhecem, né, a história. Então, o que acontece? Em 1956, ele conseguiu elaborar um primeiro mapa e ele foi convidado, meio que a contragosto, porque ele achava que isso ainda era algo, entre aspas, ridículo, né? Ele foi convidado para falar no congresso de acupuntura que ia acontecer, eu não lembro se foi Paris ou Lyon mesmo. Ele falou, imagina que eu vou falar isso para os médicos, era só médico. Imagina, eles vão dar risada na minha cara, né? Foi o pensamento dele. E ele foi com um papelzinho, ele escreveu meio que um artigo num papel e ele fez questão de ir com o papel para ele ler e não precisar olhar na cara de ninguém, porque ele tinha certeza que ele só ia ver cara de reprovação, né? E no fim, não, foi muito bem aceito, foi curioso, na verdade, não é que foi aceito, foi curioso, as pessoas acharam como algo curioso, e na plateia estava um alemão que era dono de um jornal de acupuntura que fazia publicações em inglês, em alemão e em chinês. Ele tinha uma tiragem em Xangai. Porra. E essa foi a forma que a auriculoterapia chegou na China, em 1956. Dessa forma que a gente conhece hoje, né?